Como todos nós sabemos, Nanami era um puta de um feiticeiro brabo que não aprendeu uma expansão de domínio, infelizmente, e também não teve uma oportunidade de aprender a expansão, já que um churrasqueiro desgraçado e uma criança sem pai presente tiraram o dia pra perturbar os mocinhos. E acabou que o nosso amigo foi de Vasco. Mas isso não nos impede de imaginar como seria essa expansão, de como poderia ser a expansão de domínio do Nanami caso ele tivesse sobrevivido para aprender a expansão algum dia. Então hoje nós iremos imaginar e representar essa expansão para termos uma ideia de mais ou menos como seria, assim, uma possível expansão do Brasino 773. Mas enfim, pra gente começar a pensar de como poderia ser essa expansão, a gente tem que levar em consideração os dois tipos de expansão já apresentados na obra. A expansão de domínio letal, como a do Gojo e a do Sukuna, e a expansão de domínio não letal, como a do Higuruma e do Hakari. Expansões letais são mais difíceis de se dominar, justamente pelo fato de seu acerto garantido ter que ser usado em um ou mais ataques fortes o suficiente para matar o oponente, enquanto as expansões não letais são mais simples, fazendo com que o adversário tenha que seguir as regras da técnica inata. É só isso. Nas eras antigas, na era de ouro da feitiçaria, era muito comum a expansão de domínio, justamente porque na época os feiticeiros ainda não visavam sempre ter uma expansão de acerto garantido, uma expansão letal. A maioria das expansões eram todas não letais, onde o feiticeiro apenas focava em criar uma expansão onde o oponente tenha que seguir as regras da habilidade inata daquele feiticeiro, que também não deixa de ser uma expansão forte, como a expansão do Higuruma, por exemplo, que, porra, é foda, né, velho? Mas enfim, basicamente a gente tem que pensar nessas duas hipóteses. Mas o fato é, expansões não letais são mais simples e eram muito comuns antigamente, na era de ouro da feitiçaria. Conforme os feiticeiros foram querendo criar as suas expansões baseadas em ataques garantidos, expansões letais, o número de feiticeiros com expansão de domínio foi diminuindo até isso ser algo muito raro nos dias de... Caralho. Nos dias de hoje é muito raro ter alguém com expansão de domínio. Quer dizer, não tão raro assim, mas comparado antigamente, tem bem menos pessoas. Mas bem, eu pensei em algumas possibilidades de expansões pro Nanami em ambos os tipos de expansão de domínio, tanto a letal quanto a não letal. Mas pra isso, vamos dar uma revisada na técnica do Nanami, que não é tão complexa. A técnica dele consiste em gerar proporções no oponente, o qual irá gerar forçadamente um ponto fraco no oponente que Nanami poderá atingir, causando um puta de um dano. Ele tem a liberdade de escolher se ele vai querer no braço, se ele vai querer no peito. Ele pode escolher aonde ele vai gerar uma linha ali dividida em 10 partes e na proporção de 7/3 vai ter um ponto fraco. Se ele acertar o golpe ali, o inimigo vai levar um dano extra fudido de forte, muito poderoso. Vai levar um dano do cacete. Além do fato dele poder também usar essa habilidade em objetos inanimados, como ele fez para destruir a estrutura ali em volta da arena onde ele estava lutando com o Mahito na primeira luta deles. Pela técnica ser simples, se fosse uma expansão letal, eu imagino as seguintes possibilidades. Uma expansão hit kill bem básica. Assim que a expansão abrir, o oponente vai levar um ataque só de 7/3, vai morrer. Essa é a mais simples da gente imaginar. A expansão por carga. Bem, para utilizar o 7/3 final, que vai matar no caso, o Nanami teria que carregar uma carga como se fosse uma barrinha do especial, e ela poderia ser carregada através dos ataques comuns do Nanami, ou por tempo, ou até mesmo pela movimentação do inimigo. Quanto mais ele se mexer, mais a carga enche, algo do tipo. Seria uma barrinha de especial mesmo. Dentro da expansão, a porradaria ia rolar, o Nanami ia continuar atacando, só que dessa vez com os acertos garantidos, e a barrinha ia enchendo. Enquanto chegasse a barrinha no máximo, ele ia conseguir o ataque final, uma proporção final que ia matar o oponente uma vez por todas. Eu pensei nessas duas possibilidades de expansão letais. Então, se você tem alguma ideia de uma expansão letal que seja mais interessante, que você queira colocar aí, deixa aí nos comentários, sempre bem-vindo, obviamente. Uma expansão bônus aqui na letal é a expansão do se inscrever, que o Nanami ia abrir a expansão e acertar o botão de inscrever aqui no Claveri imediatamente. Então, é uma expansão bem forte também. Eu acho que até nós, seres humanos mortais, podemos fazer isso. Então, se você conseguir fazer também, parabéns, você vai estar no mesmo nível que o Nanami. Se fosse uma expansão não letal, agora vem a parte da movimentação, né? Movimentação 7/3. O inimigo terá de se movimentar uma proporção 7/3. Basicamente, se ele se movimentar para fora dessa proporção, talvez por caminho 7/3, sejam linhas que serão criadas e o oponente, para ele se movimentar, ele tem que passar por essas linhas. Se ele não passar por essas linhas, ele vai levar um ataque bolado. Se ele andar fora do ponto fraco, ele se fode. Ou então, por tempo, né? Como eu tinha dito, como se tivesse uma barra de tempo, ele só pudesse se mexer quando essa barra está na proporção 7/3. Caso ele burle essa regra, ele leva um ataque garantido da expansão. Basicamente, ele vai ter que ficar parado até a barra chegar na proporção 7/3. Seria como se fosse uma barrinha de carregamento especial também, só que, tipo, vamos supor que fosse para cada divisão da barra, 1 segundo. Então ele ia ter que esperar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí quando chegasse no 7, né, que vai ser
a proporção do 7 para 3, ele pode andar durante aquele segundo, quando chegar no 8 ele vai ter que esperar. Poderia funcionar assim também, mas essa variável estaria se baseando numa expansão de punição imediata, para quando o oponente burlar as regras da técnica Hinata. Se levarmos em consideração as outras duas expansões desse tipo, que já apareceram no mangá, que são as únicas que apareceram no mangá, elas se baseiam em recompensas para o usuário e debuffs para o inimigo. Dessa forma, poderia ser algo desse tipo aqui. Se o inimigo burlar as regras, quando a expansão se fechar, Nanami ganha um buff de energia, um buff de técnica, ou os dois. Tanto um boost de energia, ele vai ter mais energia, ao mesmo tempo que a técnica dele vai estar mais forte, enquanto o inimigo pode ficar mais vulnerável. Então a gente pode pensar nessas duas possibilidades, né, de fazer algo parecido com a expansão do Hakari, onde ele tem um boost de energia, caso ele consiga o jackpot, só que com o Nanami caso o oponente dele faça alguma merda dentro da expansão, que não siga as regras, o Nanami consegue um boost ali, igual o pacto que ele fez, né, a gente pode pensar por esse lado, porque o pacto que ele fez limita a energia dele até um certo horário. A partir das 6 horas, toda a energia dele e mais um pouco, ele consegue até 120% da energia dele, são liberados. Ele pode lutar a todo vapor. Então é uma possibilidade também a se colocar na lista, já que o Nanami já tem esse pacto, então ele poderia trabalhar a sua expansão usando ainda esse pacto. Mas enfim, depois de avaliar as possibilidades, eu cheguei na conclusão que mais me agradou. Uma expansão não letal chamada Proporção Restrita. Eu não sou muito criativo com nomes, então se você tiver uma ideia melhor de nome, coloca aí nos comentários, por favor. A Proporção Restrita vai funcionar mais ou menos assim. Ao entrar na expansão, o oponente tem que agir na regra da proporção 7x3. Seria uma espécie de timer. Sua aparência seria uma linha dividida em 10, no qual há um marcador que se mexe a cada X de tempo. Então vamos supor que ao ativar a expansão, esse tempo foi definido como 2 segundos, né? Foi mal. Então a cada 2 segundos, o marcador vai andar uma divisão. Entenderam mais ou menos? Esse tempo pode variar, mas se o primeiro avanço do timer for de esses 2 segundos, por exemplo, então os outros avanços também serão. Basicamente, começou a expansão, o primeiro avanço foi de 2 segundos, então do 2 pro 3, do 3 pro 4, até o 10 vai ser tudo 2 segundos também. Tem esse padrão. A gente poderia ter um limite do timer, sei lá, o limite é 1 segundo. Pode variar entre 0,1 segundos, em frações de segundos, até 1 segundo para passar por cada. Porque a ideia aqui, vocês vão ver como vai funcionar, acho que ficaria muito roubado caso esse tempo fosse muito grande. Esse timer irá definir algo que o oponente não pode fazer, e quando esse marcador chegar na proporção 7x3, o Nanami vai ganhar um ataque com o triplo de capacidade destrutiva, mas o oponente poderá fazer o que ele quiser sem nenhuma restrição. Aquela restrição que o timer tinha marcado antes não vai estar mais ativa, então ele vai poder se defender da maneira que ele conseguir, usando tudo de si. Essa restrição pode variar entre usar energia amaldiçoada, andar, usar técnica amaldiçoada e afins. Então é basicamente assim, abriu a expansão, criou ali a proporção da linha ali dividida em 10, é assim que criou a linha. É definida o tempo que o marcador vai passar de divisão em divisão, situação hipotética em que esse tempo é de 0,7 segundos. Então a cada 7 milésimos ele vai passar de divisão, porra, até chegar no 10. Juntamente com o tempo e a barra é criado também uma restrição que o oponente não pode fazer durante esse tempo. Criou a expansão, surgiu ali proporção com 0,7 para cada marcador, e a restrição é não pode utilizar a técnica Hinata. Então, durante essa proporção, o oponente não vai poder usar a técnica Hinata, enquanto o usuário vai poder lutar livremente. Mas, quando o marcador chegar na proporção 7x3, essa restrição será desfeita, e o oponente poderá usar de tudo que ele tem até o marcador ir para a próxima divisão. Essa situação que a gente imaginou seria 0,7 segundos para ele agir livremente. Porém, o Nanami teria também o ataque com triplo de capacidade destrutiva para usar nesse mesmo tempo também. Daí, quando chegasse no 8, o Nanami ia voltar a ter sua energia padrão, enquanto a restrição ia voltar a ser ativa para o inimigo. E quando o marcador chegasse no 10, na última divisão, ele ia voltar para o começo e agora ia ser definido uma nova restrição e um novo tempo de marcação. Isso vai indo até quando a expansão ser desfeita, seja pelo Nanami não conseguir manter mais ela ativa, ou seja, por ele querer fechar mesmo, mas enfim, esse ciclo vai se continuar até a expansão acabar. E é óbvio, caso o inimigo desobedeça essa restrição durante a barrinha, se não tiver na proporção 7x3, ele desobedecer a restrição, ele vai levar um ataque garantido da expansão. Quando a expansão se encerrar, Nanami ganha um buff, que é um boost de energia, e ataques 10x10. Eu pensei assim, essa parada do ataque 10x10 foi a parada mais meio aleatória que eu pensei, mas eu achei interessante, então quis colocar, no qual todo ataque dado pelo Nanami será crítico. É como se a espada dele, ou a mão, o que ele for usar pra atacar, se tornasse a proporção 7x3. É como se ele virasse o ponto fraco. Tudo que ele acerta vai tomar dano crítico e é isso, tá ligado? Então
esse 10 por 10 seria mais ou menos isso. Eu não sei se vocês entenderam, se vocês ficaram com dúvida, mas eu acho que entenderam. O tempo de duração desse buff e a quantidade de energia a mais que o Nanami vai ter ali no boost de energia vai variar de acordo com as vezes que o oponente desobedeceu as restrições da expansão. Então vamos supor que durante a expansão a gente teve 7 restrições. Durante essas 7 vezes, nas 7, o inimigo desobedeceu uma das restrições durante o funcionamento da proporção. Então, quando a expansão acabar, o boost de energia que o Nanami vai receber vai ser bem alto, vai ser proporcional a essas 7 vezes que o inimigo desobedeceu as restrições da expansão. E o tempo que esse buff vai durar também vai ser maior. Eu pensei nesse buff ganho pelo Nanami ter um tempo mínimo de 30 segundos. Então vamos supor que o inimigo resistiu à expansão. Ele não desobedeceu nenhuma restrição durante a expansão inteira. Assim que acabar a expansão, ainda assim o Nanami vai ganhar o buff, só que vai ser o padrão, vai ser apenas 30 segundos e o buff de energia não vai ser tão grande. Mas ele ainda vai ter os ataques 10 por 10 para poder usar durante esses 30 segundos. Agora, se o inimigo desobedecer uma vez, aí vai adicionar mais 30 segundos, vai dar um pouco a mais de energia pro Nanami usar ali no boost dele, no buff dele. Se o inimigo desobedecer 3 vezes, vai adicionar mais 1 minuto e meio. Então ele vai ter 2 minutos, somando com os 30 segundos padrão, pra poder ficar ali no buff ali e enfiar porrada no inimigo. Aí, obviamente, né, quando acabar o buff, o Nanami não vai conseguir mais usar a sua habilidade inata por um tempo, a não ser que ele conseguisse restaurar a habilidade inata usando energia reversa, assim como o Gojo e o Sukuna fez, só que, né, foda-se. Então ele ia ficar ali o tempo que um xamã precisa esperar até sua técnica recuperar depois que ele usa a expansão de domínio. Então o Nanami ia ficar sem poder usar, mas, assim, por mais que a expansão não seja letal, o Nanami tem total capacidade de matar seu inimigo até dentro da expansão, já que lá dentro o inimigo vai estar sempre com algo restringindo sua capacidade durante boa parte desse tempo, né? Ele só vai poder usar tudo de si quando o timer ali estiver no 7.3 certinho, que dependendo pode durar, porra, milésimos, então é pouco tempo, enquanto o Nanami pode usar tudo de si e quando for o 7x3 ele ainda vai ter um boost de ataque. Então, cara, ao meu ver, é bem roubada. Caso o inimigo seja foda o suficiente pra sobreviver lá dentro, o Nanami ainda vai ter um boost de energia, que dependendo de quantas vezes o inimigo desobedeceu ali as restrições, vai ser ainda maior de energia e o tempo vai demorar mais pra acabar também, e ele vai ter os ataques 10 por 10. Então, cara, eu acho difícil quando acabar a expansão e acabar o buff do Nanami, o inimigo tá em combate ainda. Então, mesmo que ele vá acabar ficando sem poder usar essa técnica inata depois que usar a expansão, irmão, provavelmente o inimigo já vai estar morto. Mas enfim, ao meu ver, a expansão do Nanami ficou extremamente roubada, essa expansão. Mas papo reto, você pensou em alguma coisa diferente? Numa expansão completamente diferente? Ou então numa adição? Alguma coisa que poderia ser adicionada nessa expansão aqui que eu falei mesmo? Um nome diferente, que não sei se o nome tá bom, mas enfim. Se você pensou em alguma coisa, bota aí nos comentários. E é isso, mano. Obrigado por ter assistido. Tamo junto, é nóis. Valeu, valeu.